Sabias quais são os erros que você comete e que te impedem de crescer financeiramente? Se você quer crescer financeiramente, pare de cometer esses erros agora. Muita gente quer investir, mas acaba fazendo isso de forma errada e acaba perdendo dinheiro. Se tu és alguém que nem eu, que teve a necessidade de querer investir e não sabia exatamente por onde começar, ou então se tu és alguém na qual já começaste a investir de alguma forma e não notas uma evolução no teu investimento, parece mais estagnado do que propriamente a crescer, ou então querias investir de uma maneira mais segura, de uma maneira mais confortável, em que de alguma forma tivesses sossegado em saber que tem poucas as possibilidades de perderes o teu dinheiro, fique também neste vídeo. Um dos primeiros e os principais erros que os iniciantes acabam cometendo ao entrar no mundo de investimentos é não definirem ou não terem uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência é um valor na qual você deve ter guardado e à sua disposição a qualquer altura que surgir qualquer tipo de imprevistos ou necessidades, conseguires fazer a utilização deste mesmo valor. A reserva de emergência é um valor que vai evitar com que tu mexas dos valores investidos quando te surgem qualquer tipo de problema. Os especialistas recomendam e aconselham que o valor de subsistência deve ser equivalente às tuas necessidades ou gastos mensais de pelo menos 3 meses. Depois pode depender de ti, se quiseres escalar de 6 a 12 meses, que é equivalente a um ano. Como definir ou como saber qual é o valor exato para os seus custos de emergência? O valor de emergência é definido com os teus gastos mensais. Tu precisas saber quais são as tuas necessidades mensais, ou seja, aquelas necessidades cruciais que sem aquilo você não vive. Como, por exemplo, o valor para habitação, se pagas aluguer, o valor para custos de casa, como energia, água, alimentação e despesas fixas, que todos os meses tu sabes que quando o teu salário cai, você necessariamente deves tirar esse valor, porque é obrigatório para a tua sobrevivência. Então isso deve ser calculado. Imaginemos aqui, se você tem um custo mais ou menos de 350 euros ao mês para essas necessidades, deve juntar vezes 3, multiplicar esse valor, que dá 1050 euros, na qual seria equivalente a 3 meses de necessidades, caso, por exemplo, aconteça algum imprevisto, quer seja no seu carro, quer seja na tua empresa, te despediram ou alguma coisa do gênero. Tu não precisas retirar o valor, desinvestir, não sei se esse termo está correto, para ter que suprir essas necessidades. E o segundo ponto muito importante que os iniciantes acabam por cometer é querer investir sem praticamente fazerem um estudo. Ou seja, tu precisas primeiro estudar, ter conhecimento, pelo menos o básico, para começar a fazer investimentos. Do contrário, tu perdes os valores que tu investiste. Tu precisas ter noções dos conceitos principais de investimentos, os tipos de investimentos que existem e quais são os possíveis erros e riscos de perdas dos seus valores ao investir. Existem diferentes tipos de investimentos e cada tipo de investimentos varia ou é adaptado consoante a realidade de cada indivíduo. E um dia desses eu entro por mais detalhes a falar aqui dos tipos de investimentos que existem. Mas nesse exato momento, o que você precisa realmente saber é que existem diferentes tipos de investimentos e antes de começares a investir, precisas primeiro estudar um pouco mais e conhecer, ter noção de cada um deles e como funciona. Porque o método na qual você vai adaptar para começar a investir, muitas das vezes vai ser definido por alguns fatores, como por exemplo a idade. Ou seja, se tu és um jovem dos 20 e poucos anos na qual estás a começar a investir, tu ainda consegues correr riscos ou investimentos de riscos, porque tu tens uma idade que te permite falhar e voltar de novo a reconstruir aquilo que você supostamente perdeu. Agora, já alguém que está nos 45 anos e diante, já não tem a mesma flexibilidade de arriscar tanto o seu capital, sabendo que a idade não lhe permite ter que lutar muito mais para reconstruir aquilo na qual acaba por perder. Então tem que ter noção sobre isso. Para que vocês tenham uma noção muito breve, eu quando comecei a me preocupar com a questão de investimento, eu tinha feito um estudo superficial. Não foi tão simples,
pelo facto de que eu encontrava poucos conteúdos que se adaptavam àquilo que era a minha realidade e o meu contexto. Que eu diria, eu ganho vivendo aqui em Portugal, neste caso em euro, e eu não sabia exatamente quais são os tipos de investimentos que existiam, e eu notei um ponto muito importante, que a maior parte do povo português, sobretudo da população que vive cá em Portugal, os seus investimentos estão mais no depósitos a prazo do que outra coisa, ou seja, conhecem pouco as realidades das outras modalidades de investimentos. E foi muito difícil para mim ter que encontrar conteúdos em que se adaptava ao meu contexto e à minha realidade. Mas, no entanto, eu comecei a dar os primeiros passos na área de investimentos e, claro, como qualquer iniciante, comecei a aprender, praticando, e fui cometendo muitos e muitos erros. Tinha uma época na qual comecei a investir, começava a ver os meus valores a perder, porque eu estava a investir em ações na qual eu não conhecia como analisar devidamente uma ação. Já comecei a investir um pouco em criptomoeda, que é um tipo de investimentos um pouco mais agressivo. Também comecei a ver dinheiros a cair e a perder, simplesmente porque eu investia porque eu via falar e não porque tinha mecanismo de estudos profundos sobre essas ações e essas criptomoedas em que eu colocava o meu valor. No entanto, eu parei em um ponto em que estava estagnado, nem o meu valor subia, nem o meu valor descia, tempos se passavam e eu não sentia que era um investidor daquela forma. Portanto, nasceu a grande necessidade de aprender e aprofundar um pouco mais a isto, para que eu pudesse alavancar, e eu estou aqui justamente para partilhar com vocês como é que foi esse progresso e como realmente vocês podem fazer também para crescer aquilo que seria o vosso investimento. Portanto, se essas duas dicas que acabei de passar agora de alguma forma te ajudou, ou ainda estás em uma situação em que não sabes exatamente por onde começar, segue e coloque um like para me motivar a trazer mais conteúdos e dicas do gênero, e poderia te passar aqui passo a passo todos os dias mais conteúdos relacionados a investimentos e contar por onde comecei e onde estou atualmente com a minha carteira de investimento e quais são os tipos de investimentos que neste momento estou a fazer.